já escreveu pra eu viver. Por mais que eu não esteja entendendo o jeito que o meu Deus está fazendo, eu vou perseverar. Porque a fé não se baseia no que ver, a fé não se baseia no sentir. Minha fé está em ti. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, quem fala contigo nesta noite é o pastor Rodrigo Ferreira. Sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Manchester. Me sinto honrado com a sua presença, você que está conosco aí, ligadinho, a nossa live, estou colocando aqui agora também ao vivo. Se você pode, compartilhe aí, eu tenho certeza que vai ser bênção nessa noite, esta palavra. E o tema dessa noite é procurando alguma coisa, e encontrou lepra. É uma palavra muito forte nessa noite, uma palavra de alinhamento. Nesses dias Deus tem falado aos nossos corações, colocado o nosso espírito para nós nos alinharmos, nos dando direção, para que a gente possa ser bem sucedido em todas as áreas, para que nós possamos viver a boa, perfeita, vontade agradável de Deus nas nossas vidas. Então nós estamos aqui para ser alinhados por Deus, porque nós corremos certos riscos, muitas das vezes, de nós escaparmos muitas vezes para a direita e para a esquerda e sairmos do centro da vontade de Deus. Mas Deus nessa noite Ele está nos chamando para nós voltarmos novamente no trilho. O pessoal está conosco, a Dona Maria de Lourdes, o Alessandro, a Denise, Paulo, a Ana. O pessoal está conosco, o Rodrigão, Pastor Valtair, um abraço, Cristiano Camargo. Deus abençoe vocês. Vamos compartilhar. Eu vou ser bem breve nessa noite, uma mensagem curta, mas uma mensagem que vai trazer muita edificação para as nossas vidas. Então abra o seu coração. Talvez você tenha tantas coisas para fazer, hein, mulher? Talvez é louça para lavar, né? O maridão está comendo demais aí, né? Sujando toda hora a louça, a panela, os copos. Mas é o momento de você deixar. Faça como Maria, escolha a melhor parte. Se assente na frente do sofá. Se você tem Bluetooth, coloca lá na televisão. Vamos estar chamando a família, reunindo, para nós estarmos ouvindo e ministrando, sendo ministrado pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu tenho certeza que essa palavra vai nos alinhar, essa palavra vai nos trazer fé, vai nos trazer entusiasmo, vai levantar o abatido, consolar muitas vezes aquele que está passando por um momento de dificuldade. A palavra de Deus ela vai suprir todas as nossas necessidades. Não há pergunta na terra que os céus não possam responder. Amém? Se você pode, compartilha, coloca aí ligadinho para o pessoal em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5. Mas antes de nós compartilharmos, eu quero orar rapidamente, uma oração bem breve, para que Deus possa trabalhar o nosso intelecto nesta noite. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nesta noite. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez nós recebemos alguns nãos, algumas portas foram fechadas, outras abertas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós te exaltamos e glorificamos por isso, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. O Senhor é um Deus que trabalha longe do nosso alcance visual. Mas uma coisa nós cremos e temos certeza, que o Senhor está trabalhando. Continue trabalhando em nós. E que nessa noite, essa palavra é como um portal, para que nós se acheguemos, para que nós possamos ser ministrados e ser alinhados e direcionados por Ti. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal?
O André chegou, a Cida Santos, a Lourdinha. Deus abençoe minha esposa Graziela, Tereza Eunachiro, a Renata Dias. Deus abençoe vocês. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Geazi, servo de Eliseu. Vamos começar no versículo 19 primeiro. E disse Eliseu: vá em paz. E quando Naamã já estava a certa distância, Naamã foi um homem que ele veio com todo o orgulho, com toda a sua arrogância, prepotência, e ele sai de lá da Síria e ele vai até Israel querendo comprar a bênção. Ele chega ali querendo comprar a bênção, principalmente por ser ali na nação de Israel. Camarada cheio de orgulho. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que Eliseu trata com ele. Ele passa pelo tratamento de Deus através do servo do Eterno. E no começo ele ficou meio orgulhoso, não queria fazer, mas a Bíblia diz que ele cedeu. E quando ele cedeu, ele foi recompensado. Assim tem que ser nós. Muitas vezes nós somos orgulhosos, não queremos nos atentar à palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas, enfim, Naamã cedeu, obedeceu. A Bíblia diz que ele deu os 7 mergulhos. E o problema dele era a lepra. A Bíblia diz que ele é homem valoroso, homem de guerra, mas porém leproso. O profeta deu a direção e ele se atentou. Não queria, mas resolveu, foi lá e cedeu. E foi recompensado. Assim é aquela pessoa que ela se atenta e ouve e coloca em prática a voz de Deus. Agora, Naamã está voltando para a sua casa. A Bíblia diz que ele ofereceu presentes para Eliseu. Ofereceu roupas, prata, ouro, servos. Mas a Bíblia diz que Eliseu não quis. Eliseu estava passando uma mensagem ali para Naamã, que a bênção de Deus não se compra. É a graça, é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas assim é. É a graça, é o favor de Deus. E Naamã, tanto como também Geazi, também estava ali observando. Aquela lição era tanto para Naamã como o servo de Eliseu, Geazi. Ele estava olhando, estava ali observando. Mas a Bíblia diz assim: e quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou. Olha só o que pensou, olha só o que Geazi pensou. Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Olha só. A Bíblia diz que ele pensou, olha, Eliseu foi bom demais de não ter recebido. E a Bíblia diz que Geazi ficou indignado. Ele ficou indignado por Eliseu não ter pego nada, por Eliseu não querer receber nada. A Bíblia diz que ele correu atrás ali de Naamã e inventou uma desculpa para pegar alguma coisa. Preste atenção nessa noite. A Bíblia está nos mostrando e nos dizendo aqui que ele passou por tudo que sabia que era certo. Ele sabia que não era certo, sabia que aquilo era errado. Ele passou por cima daquilo, ele teve um testemunho ali, ao vivo, ele viu ali o exemplo de Eliseu, o exemplo de não aceitar. Mas a Bíblia diz que ele passou por cima de tudo aquilo. E o mais interessante, ele pensou: e quantas pessoas não estão assim? Elas estão passando por cima de muitas e muitas coisas. Ela sabe que aquele algo é certo,
como Geazi sabia. Mas ele correu atrás. Ele correu atrás e o mais interessante, ele achou que ficaria daquele jeito mesmo. Ele achou que ficaria daquela mesma forma. E nessa noite, eu quero te dizer algo. Que esse é o problema de muitas pessoas. Elas acham que ninguém está vendo. Elas acham que ninguém está vendo. E quem está vendo, quem precisa ver, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão atentos para todos os lugares, tanto para os bons como para os maus. Nada foge dos olhares do Senhor. Nada. Geazi, ele achou que estava fazendo oculto. Quantas pessoas estão com projetos ocultos, fazendo coisas às escondidas? Geazi achou que ia se livrar, correu atrás de Naamã, porque estava indignado, porque Eliseu não quis receber nada. E a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E o mais interessante e maravilhoso, que Deus ele cria situações, Deus luta para trazer pessoas à lucidez, trazer as pessoas à luz, trazer as pessoas à direção certa. Toda vez que uma palavra dessa ela vem de encontro a nós, é Deus nos abrindo um portal, uma porta, para que nós se acheguemos, para que nós possamos nos arrepender. Mas, porém, quando Deus não consegue trabalhar com a pessoa em oculto, porque Deus é assim. Deus ele tenta trabalhar comigo, com você, conosco, no particular. Mas quando Deus não consegue, foi no caso de Geazi. Quando Deus não consegue trabalhar na pessoa, com a pessoa no oculto, trazer a pessoa para a luz, Deus ele vai lá e faz em público. Deus trata com a pessoa, trata conosco, porque foi o caso de Geazi. Quando Deus não consegue resolver alguma coisa comigo e com você em particular, quando nós estamos somente eu e você, só Deus, nós ignoramos. Quando nós ignoramos, você pode ter certeza que Deus ele vai trazer a luz. Quando Deus não consegue nenhum resultado, Deus muitas vezes está falando, a palavra está vindo, Deus está criando situações, abrindo portas, mas muitas vezes nós ignoramos. Nós não queremos nos atentar, nós não queremos acatar a palavra de Deus. Nós vamos empurrando para a barriga. De forma alguma nós queremos ouvir a Deus. Deus ele pega e ele trata conosco a luz. Preste atenção nessa noite. Aquilo que você vai deixando para trás, vai deixando passar, Deus vai trazer a luz. Jesus diz lá no Evangelho que aquilo que nós fazemos em oculto e não resolvemos, a Bíblia diz que Deus vai tratar conosco no telhado. Todo mundo vai ver. Quantas pessoas não estão passando por isso? Quando Deus fala e você obedece, quando Deus fala conosco, irmãos, eu já passei por momentos de rebeldia, de não querer acatar a vontade de Deus. Deus, faça isso, e eu estava lá, endurecido. E Deus estava falando. E quando nós nos endurecemos para Deus, Deus vai lá e trata de uma forma mais trágica, de uma forma mais difícil. Mas também já teve situações que quando eu ouvi a voz de Deus, naquele momento, eu ouvi, estou falando de mim. Quando nós vamos lá e obedecemos, quando Deus fala, aquela palavra vem, e Deus vai lá e fala, e nós obedecemos, sabe qual é o resultado? Você é recompensado. Nós somos recompensados. Eu já fui recompensado.
E se nós deixarmos passar, sabe o que acontece? Estoura. Quantas vidas não estão passando por um momento? Porque Deus falou. Deus deu a chance, a oportunidade. E a pessoa não quis se submeter, não quis ouvir. Ela ignorou e agora está vivendo aí a catástrofe. Está vivendo agora um momento de dificuldade. Deus está dizendo aqui nessa noite. Se você ouvir e aceitar de imediato, Deus está dizendo que Ele vai ser com você. Deus vai te recompensar. Deus vai fazer com que você prevaleça. Mas se você não acatar Deus, Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele vai tratar com você. E pode se preparar, porque vai ser dramático. Quantas pessoas não estão? Eu conheço pessoas que elas não quiseram acatar Deus. E hoje já não estão aqui para nem ouvir mais. Quantas pessoas que não quiseram acatar Deus? Algumas estão. Mas as que estão, elas estão vivendo um fundo de poço espiritual, emocional, físico, saúde, financeiro, porque não quiseram ouvir, não quiseram acatar Deus. Mas eu conheço muitas pessoas que estavam desacatando a Deus, mas quando elas ouviram, elas pararam. Elas pararam de encobrir as suas transgressões. E o resultado? Hoje essas pessoas elas estão sendo beneficiadas. Elas estão sendo altamente abençoadas. É isso que acontece com aquele que não quer acatar e com aquele que para e fala, não, eu vou parar. Eu vou obedecer imediatamente. Eu não vou ficar mais empurrando com a barriga essa situação. Eu não vou ficar mais desobedecendo. Eu vou ouvir a Deus. Eu vou acatar a Deus. E eu vou ter um fim abençoado. Eu não vou viver de uma forma dramática. Agora Geazi ele mentiu. E o pior, ele mentiu usando o nome de Eliseu. Ele mentiu usando o nome do homem de Deus, um homem honrado, um homem íntegro. E a Bíblia diz que ele conseguiu muitas coisas. E conseguiu. Aí quando ele chega lá na casa de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu pergunta assim para ele, assim, lá no versículo 25, a Bíblia diz assim, que o profeta pergunta, depois entrou e apresentou ao seu senhor Eliseu. Olha só, ele chegou, apresentou-se diante de Eliseu. E este perguntou, aonde você esteve, Geazi? Olha só, e Geazi respondeu, o teu servo não foi a lugar nenhum. Ele achou que ia passar despercebida, que muitas pessoas pensam, eu vou fazer isso aqui, não vai dar em nada. Deus é bom. É um pecadinho, é uma coisinha só insignificante. Foi o que Geazi pensou. Geazi pensou que ele podia mentir, que ele podia não se submeter a Deus, não podia acatar. Ele tinha um bom exemplo, mas ele resolveu mentir. Ele resolveu fazer aquilo que não era para ele fazer. E o profeta diz assim para ele, mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você? Em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Ei, Geazi não sabia ali que Eliseu era um homem de Deus, que Deus era com ele, que Deus já tinha operado grandes coisas. Ei, Geazi, Eliseu, ele honrou ali o ministério, ele herdou o ministério de Elias, foi o seu antecessor, com dupla honra, com porção dobrada. Eliseu, ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, andando com a missão certa, com o propósito bom, mas por causa que ele pensou, quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas não estão no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, mas de repente, por um descuido, ela pensa e faz besteira. Foi isso que aconteceu com Geazi. Ele estava andando com um homem de Deus, um homem que ele tinha feito ali
grandes milagres, estava havendo um bom testemunho. E o profeta estava preparando ele para ser o seu sucessor. Quantas pessoas não estão prestes a jogar fora grandes coisas que Deus irá fazer, quer fazer na vida dele? Para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, um grande empresário, para ser um grande promovedor da palavra de Deus, para abençoar muitas vidas. Ei, quantas pessoas não estão no lugar certo, andando com a pessoa certa, na missão certa, com o propósito certo, mas como Geazi pensou, quantas pessoas não estão sendo leprosas, estão ficando leprosas, se envolvendo com problemas, porque estão insistindo em fazer aquilo que o Senhor abomina. Deus está dizendo: para com isso. Talvez você fale: ninguém está vendo, em nada foge ao olhar de Deus, nada fica em oculto, nada fica despercebido. Geazi enganou, manipulou, ignorou a palavra de Deus. Por quê? Porque ele estava atrás de alguma coisa, porque é isso que o texto está dizendo. Ele disse: juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele, para ver se ganha alguma coisa. Ei, talvez é o seu caso nessa noite. Talvez você está correndo atrás de algo para ver se ganha alguma coisa. Talvez você está aí passando por cima, desacatando a vontade de Deus, desobedecendo a Deus, mentindo, deixando de ser íntegro, reto, usando o nome de pessoas. E muitas vezes está dentro da igreja e muitas vezes está agindo com hipocrisia. Deus abomina os hipócritas. Jesus, ele se assentou na mesa com prostitutas, com muitas pessoas ali, mas com fariseu não, com hipócrita não. Com hipócrita não dava. Deus abomina a hipocrisia. Pessoas que estão lá, muitas vezes dentro da igreja, estão achando que estão fazendo a coisa certa, e Deus está falando: para com isso. Está procurando alguma coisa como Geazi, e vai encontrar o que? Lepra. Vai encontrar lepra. Lepra representa o que? Uma maldição. Vai receber maldição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você precisa entender nessa noite que você precisa parar. Você está tendo a oportunidade nessa noite, você que está me ouvindo, você está tendo a oportunidade de ser tratado por Deus no oculto, individual. É só deixar de imediato. É só deixar. Deus vai te recompensar. Deus é misericordioso. Mas se você insistir nisso, se você continuar dando esses passos de obediência, desacatando e fazendo a coisa errada, você sabe, você tem exemplo que é de coisa certa e está insistindo em fazer coisa errada. Eliseu, ele tinha um exemplo do certo. Geazi tinha um exemplo de coisa certa, do certo. De Eliseu ali é um bom exemplo, mas ele pensou, e quantas pessoas estão pensando: eu vou fazer, vai ficar por isso mesmo. Talvez você está passando por cima de coisas que você sabe que é certo, mas não para, não deixa. Geazi estava vendo que Deus era com Eliseu. Como uma pessoa acha que vai dar certo e vai terminar tudo certo? Geazi estava pensando que ia dar tudo certo. Ele tinha bom exemplo, ele sabia que não era bom, porque Eliseu estava dando exemplo tanto para Naamã como para ele. Tanto que a Bíblia diz assim, olha só, o profeta diz assim: este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Não era o momento. Existe tempo para todas as coisas. Ele ia ser altamente recompensado, abençoado, mas aquele não era o momento. Deus está dizendo nessa noite: para com isso. Não é errado você ter ouro, prata, não estou pregando contra isso, mas Deus está dizendo: não é o momento, é a forma que você está fazendo, a forma que você está sendo direcionado, porque você está pensando, não é aquilo que Deus quer, não é o momento.
Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Talvez o diabo cegou o seu entendimento. Está te levando a um mar de confusão, de perdição. Talvez a um caminho sem volta, como aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Hoje não estão mais aqui. Estão no cemitério, sepultadas. E outras estão no fundo de poço que não tem mais como nem ter saído. Já blasfemaram contra o Espírito, enfim, não tem mais. Mas para você, Deus está dando oportunidade. Para mim, isso aqui é uma porta que Deus está abrindo. Não tem como dar certo. Talvez na sua cabeça está dizendo assim, não vai dar certo. Não, Deus está dizendo, não vai dar certo. Não tem como eu e você passar por cima de leis espirituais e dar certo, vai se cumprir. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem semear, ele vai colher. Nós temos que se atentar nisso. Prestem muita atenção que eu vou encerrar. Geazi, ele podia ser sucessor de Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias, ele teve dupla porção. Ele podia ter tripla porção. Mas ele abriu mão de viver uma vida estável, uma vida honrada, viver algo grande. Hoje nós podíamos estar contando a história aqui de Eliseu, de Elias, Eliseu também de Geazi, como um grande profeta, tripla porção. Ele podia ter terminado de uma forma honrada, podia ter construído uma grande história, uma história maravilhosa, mas ele saiu pelas portas do fundo. Talvez seja o seu caso. Deus está te dando a oportunidade de se cumprir algo grande, maravilhoso, de você ter uma vida estável, abençoada, ser totalmente beneficiado por Deus, mas muitas vezes está dando passos errados, está desacatando a vontade de Deus, está mentindo, se envolvendo com falcatruas, passando por cima de situações. Não é o momento. O profeta disse, não era o momento. Não era o momento. Pessoas que estão passando por cima por causa, estão cobiçando coisas, se tornaram avarentas, estão acumulando problemas na vida delas, estão indo diretamente para as portas do fundo. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para nós. Geazi conseguiu algo irreversível na vida dele. Toma cuidado. Talvez você está dando passos largos. Acontecer algo irreversível na sua vida. Porque olha o que o texto diz aqui. O 27 diz assim: por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Toma cuidado, talvez você vai acumular coisas. Você está procurando, você está correndo atrás de alguma coisa e vai encontrar lepra, maldição, algo, olha só, que acompanhou ele para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Essa palavra é uma palavra de alerta. É uma palavra que Deus ele está nos dando, abrindo uma porta, um portal aqui nessa noite. Para aqueles que obedecerem e entrarem por ele, serão totalmente abençoados, serão restaurados, serão recompensados. Mas aquele que encobrir sua transgressão, ele vai receber uma recompensa mais dramática, irreversível, porque é isso que a palavra está dizendo. A lepra atingiu ele para sempre. Por quê? Porque ele passou por cima de coisas que sabia que era certo. Você sabe o que é certo, mas muitas vezes você está passando por cima, está desacatando. Talvez você está aí, talvez você está desacatando, ou talvez você esteja pronto, como Geazi, prontinho para se meter em encrenca. Talvez você está nessa condição. Dá um passo, mas Deus está dizendo aí, não.
Não é o momento. Foi aquilo que o profeta disse. Esse não é o momento. Deus está dizendo, não é o momento. Não dê esse passo. Você vai se corromper. Você vai deixar de ser justo, íntegro, para correr atrás de alguma coisa. E Deus está dizendo, não adianta fazer nada escondido. Talvez você está fazendo escondidinho. Mas Deus está dizendo, se você não parar, eu vou te tratar no público. Eu vou te tratar no meio da luz. Todo mundo vai ver. Vai passar por uma grande humilhação. Foi o caso de Geazi. Deus está querendo nos tratar conosco no particular. Se você não parar, Deus vai se levantar contra você. É melhor nós pararmos. É melhor nós acatarmos imediatamente. Caso contrário, Deus não vai te abençoar. Mas, porém, se nós voltarmos e consertarmos, se você voltar e consertar, e não deixar isso passar batido, falei, eu vou voltar, vou consertar, e não agir com covardia, porque muitas pessoas fogem, agem com covardia. Se você voltar, reparar e deixar imediatamente, Deus vai te honrar. Deus vai te recompensar. A palavra nessa noite é correndo atrás de alguma coisa e encontrando lepra. Mas nós temos que parar. Talvez você está correndo, mas ainda existe tempo. Caso contrário, a recompensa vai ser dramática. Deus não quer que você viva uma vida dramática espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, na sua saúde. Deus nessa noite, Ele quer que eu e você pare. Pare e volte. Pare com isso imediatamente. Isso vai trazer grandes consequências. Deus está dizendo, não é o momento, você não precisa disso. Você não precisa se corromper por causa disso. Não é o momento. Vai acontecer. Geazi jogou tudo fora. Talvez você está um passo a jogar tudo fora. Algo grande, poderoso. Deixar um legado maravilhoso por causa de besteira, por causa de alguma coisa. Não vai valer a pena. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar nessa noite, que essa palavra ela entre no teu espírito. Que Deus tire a cegueira. Que nós possamos nos submeter a Deus. Em nome de Jesus. Se você pode e quer, coloque a mão na altura do seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, que essa palavra, ela venha envolver essa pessoa. Tire toda a cegueira. Coloque um espírito de temor nessa vida. Coloque nessa noite um espírito de temor. Que essa palavra possa entrar. Que essa pessoa pare e deixe de ignorar a sua voz. Não é o momento, Deus está dizendo. Que ela possa se submeter ao Senhor. Que ela possa ceder. Que nessa noite essa pessoa ela possa tomar uma decisão imediata. Aquele que encobre as suas transgressões não alcançará a misericórdia. Mas aquele que deixe imediatamente alcançará. Que nessa noite essa palavra venha nos alinhar para que nós possamos viver o propósito do Senhor. Estou ministrando para pessoas que vão viver coisas grandes, poderosas, serão honradas, altamente beneficiadas em todas as áreas, em todos os departamentos. Mas talvez por precipitação, estão querendo dar um passo errôneo de fé, que vai levar a um precipício sem volta, a viver consequências que vão acompanhá-las até o fim da sua vida. Mas que nessa noite a tua palavra venha nos direcionar, que nós possamos acatar, ouvir a tua voz e viver a boa, perfeita vontade, agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Eu estou ministrando aqui para pessoas, Pai, que serão altamente beneficiadas, poderosamente usadas na mão do Senhor. Nessa noite, a palavra é de direção. Pare, deixe imediatamente, espere, confia. Não é o momento. No tempo certo, Deus vai te honrar. Não jogue tudo fora.
Aquilo que Deus tem para você é bom, é grande. A recompensa virá. Confie naquilo que Deus tem te falado. Não se corrompa. Chega de mentira. Chega de hipocrisia. Chega de engano. É o momento de nós pararmos e acatarmos a voz de Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, ela é um portal que se abriu. E quem entrar será altamente recompensado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê? Se você crê, você vai ser altamente abençoado. Abençoada em nome de Jesus. Amém? Você que está nos assistindo aqui, o Walter, a Fernanda, a Márcia, a Denise, a Michele, do Ulisses. Deus abençoe a Luciene, Pastor Ivan, um abraço para vocês, a minha mãe, o meu primo Israel Conceição, um abraço, a dona Elma. Deus abençoe a Sônia Campos. Deus tem algo com você. E para você, é a sua hora, o seu momento. Não fique correndo atrás de alguma coisa. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Deus, ele vai te honrar poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo um abraço para todos vocês, para a Eliana, para todos vocês que estão conosco. Depois estarei dando um oi para vocês aqui. Vou estar orando por todos vocês. Deus abençoe mesmo, grandemente. Amém? Domingo, se Deus permitir, se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente, anunciando a palavra, o Evangelho. Jesus está voltando. Que nós possamos acatar a vontade de Deus e não ficar correndo atrás de alguma coisa. Deus, ele vai te favorecer, em nome de Jesus. Domingo às 18 horas. Domingo, para você, prepare um pão e água. Domingo nós estamos aqui debaixo de uma aliança. Domingo, nossa igreja evangélica quadrangular, estado de São Paulo, estará ministrando o culto do fortalecimento. Elias, ele andou ali no deserto por 40 dias, pão e água. Então, domingo nós estaremos ministrando a ceia do fortalecimento. Prepare a água, prepare o pão. Deus, ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas, em nome de Jesus, às 18 horas. Não perca por nada, não marque nada. Depois você toma um lanchinho, conversa com a família, mas domingo pare e diante da palavra de Deus e absorva. E viva cada dia mais cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, encerrando, e deixo um grande abraço para todos vocês aqui em nome de Jesus. Amém? Você que pode, coloque a mão na alturinha do seu coração. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa palavra. Que essa palavra ela impedre no nosso âmago da nossa alma. Que nós possamos estar aqui cheios da tua presença, direcionados por ti. Nós sabemos, nós temos que fazer a coisa certa. Nos dê sabedoria, nos dê força, e que nós possamos cooperar com o Senhor, para que darmos passos de fé, para que todas as promessas, os propósitos, daquele algo que está designado, não como Geazi. Geazi jogou tudo para o alto, um grande ministério, de ser altamente beneficiado, altamente honrado, por causa de alguma coisa. Nós queremos, Pai, cada dia mais, acatar, obedecer imediatamente a Tua voz, para que nós possamos viver o melhor do Senhor, e tudo será para a glória e louvor do Teu nome. Nos despeça do local, mas não da Tua presença, e se o amanhã há de existir, seja um dia de bênção, um dia de vitória. Se tiver notícias, que sejam as melhores, em nome de Jesus. Coloque a mão na altura da sua cabeça, e que a bênção do Pai, que o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.